Viver Bem, oferecimento Prontoclínica de Olhos, oftalmologia como você nunca viu. E Aniversário Nordestão, a maior festa de promoções da cidade, sempre perto de você. Bom dia, mais um sábado chegou e o Viver Bem já está no ar para encher a sua vida de muita saúde, beleza e bem-estar. Para quem gosta de se movimentar, hoje está rolando lá no Parque das Dunas o evento Fit Natal. Então assim que o Viver Bem terminar, corra para lá que ainda dá tempo de participar. Tem palestras com nutricionistas, psicólogos e educadores físicos. E ainda super aulas de pilates e treinamento funcional. É no mesmo lugar que realizamos o Conexão Viver Bem, um super programa para movimentar o seu sábado. E confira agora tudo que preparamos para o programa de hoje. No programa de hoje vamos trazer um manual para os pais que enfrentam problemas com a birra dos filhos. Saiba a importância de comprar óculos escuros de qualidade para proteger a saúde dos seus olhos no verão. Aqui no estúdio, eu converso com a nutricionista Carolina Cortez sobre a importância de uma alimentação balanceada e dos suplementos para quem pratica exercícios com frequência. Saiba a diferença entre aquecimento e alongamento. E ainda, uma dica super eficiente para quem não tem tempo de ficar horas na academia, mas não quer abrir mão dos bons resultados. E começamos o programa hoje falando sobre um assunto que muitas vezes causa constrangimento e até mesmo preocupação para pais e familiares. São as temidas crises de birra infantil. Quem nunca assistiu uma birra do filho quando quer um brinquedo ou uma comida diferente? Pois é, esse mau comportamento pode até ser comum, mas também é o momento certo para impor limites aos pequenos. Elas são gêmeas, fazem tudo juntas, adoram brincar e, inevitavelmente, chegam às divergências. Brigam, mas já fazem as pazes logo. Marina e Laura, 2 anos de muita travessura e alegria. Imagina quando elas querem alguma coisa que os pais não aceitam. Primeiro vem a carinha de raiva, depois vem os argumentos. Como são duas, é difícil, né? Sempre tem uma mais birrenta, que no caso é Marina. Aí ela, quando eu digo o não, o velho não que a gente tem que ter, né? Ela olha para mim e diz: eu não sou mais sua amiga, não fale mais comigo, eu não quero mais brincar com você. Aí eu, tá certo, tudo bem, depois a gente conversa. Aí quando passa a raiva, já a Laura é daquelas que cisca no chão, quando quer uma coisa, chama a atenção, chora até conseguir. Até conseguir não, né? Porque fica até a gente... Eu deixo ela dar o showzinho dela, chora, quando para, aí é que eu chamo para conversar e explico por que o não. Ivana tenta ao máximo não ceder a nenhuma vontade motivada pela birra feita pelas meninas, mas conta que já passou por situações embaraçosas. Eu estava no shopping e Laura queria sair correndo no meio do shopping e eu segurei ela, não deixei, ela começou a ciscar. Eu, meu Deus, fiquei morta, mas na hora eu... Vai chorar, chore. Chorou. Fiquei morta, porque todo mundo olhando a praça da alimentação cheia. Mas foi um momento difícil, assim, é a primeira vez a gente nunca esquece, né? Essa psicóloga explica que a birra é comum na idade das meninas. É uma maneira das crianças expressarem as vontades e, algumas vezes, conseguirem os objetivos. O ideal é impor limites aos pequenos e nunca ceder por causa de uma birra. Se for algo fisiológico, de sono, de fome, então a criança ela precisa ser nutrida, ela precisa dormir, né? Porque nesse momento, né, é algo fisiológico. Mas a birra pela birra, o comum, a orientação é que ela não seja acatada. Porque todas as vezes que uma birra é acatada, isso dá mais força para a criança fazer de novo. Porque ela vai compreender que se ela chorar, se ela gritar, se ela cair no chão, o papai e a mamãe vão fornecer o que ela quer, então, indiretamente, o adulto está dizendo a ela o quê? Faça de novo. A estratégia da Ivana é esperar a birra passar. Depois ela conversa com as meninas, explicando o que elas fizeram de errado. Indicação que também a psicóloga sempre dá aos pais. A gente pega os pais que não lidem com a criança quando estão estressados. Porque muitas vezes os pais podem não se controlar e de fato bater. E quando
pai, uma mãe ou um adulto bate numa criança, quando esse próprio adulto já está estressado, até essa força ela é maior, sem que esse adulto perceba. Então, não lidar em momento algum com a criança estressada, nem a criança estressada, nem o adulto estressado. Mas mesmo assim fez a birra, vai chegar em casa, vai retomar com a criança e vai colocar ela para perder o direito, mas sempre levando a criança a refletir o que foi que ela fez, para que isso sim faça sentido para ela. O verão está quase chegando e os cuidados com os olhos devem ser redobrados. Muita gente não sabe, mas faça chuva, faça sol, devemos cuidar da visão em qualquer época do ano, já que vivemos em uma cidade com alta incidência solar. O maior inimigo da visão é a radiação ultravioleta e para evitar os riscos, só mesmo usando óculos de sol com proteção. Na praia e na cidade, o uso de óculos escuros deveria ser indispensável, principalmente aqui em Natal. Mas ainda tem gente que se arrisca e não recorre a essa proteção. A radiação solar pode promover danos na superfície ocular, ocasionando lesões da superfície ocular, como um pterígio, que é uma carninha que pode crescer, então poderia acelerar a formação desse pterígio. Pode, nos casos de um trabalhador rural que tem uma exposição muito excessiva ao sol e sem proteção, pode desencadear ou desenvolver uma catarata mais precocemente. Em outros casos, pode gerar danos na retina. Essa exposição excessiva pode, a longo prazo, comprometer essa área do olho. Então, existem vários distúrbios que podem ser desencadeados e promovidos pela exposição excessiva à radiação solar. Os riscos são ainda maiores se você usar óculos escuros sem proteção aos raios ultravioletas. Se você põe um filtro, uma lente que diminui a penetração da energia luminosa no seu olho, de certa forma regula essa entrada de luz, vai promover uma certa abertura da sua pupila. Se ela não contém o filtro UV, naturalmente que vai entrar mais radiação UV no seu olho e, consequentemente, você está mais exposto, mais propenso a ter um problema por causa dessa radiação excessiva. Então, existe um certo risco, sim, usar um óculos escuro que não tenha o filtro UV. Para garantir a segurança, o ideal é comprar os óculos com certificado de qualidade, geralmente encontrados nas óticas. As opções no mercado são muitas. As cores das lentes não têm influência na proteção. E é possível encontrar muitas versões para as crianças, que também não deveriam se expor à radiação solar sem os óculos. Para quem tem dificuldade para adaptar esse acessório nos filhos pequenos, Dr. Marcelo Faria orienta sobre como proteger a saúde ocular. Evitar que se compre na rua, evitar que se compre em camelô. Dessa forma você aumenta a segurança. Evitar aqueles horários de pico da radiação, da incidência solar, entre as 10 e as 14 horas. Criança também nós temos que ter os mesmos cuidados com os nossos filhos, Se possível, usar um óculos de sol, mas se a criança permitir, se não, evitar a exposição nesse horário, levar a criança mais cedo à praia ou mais no final do dia à praia. Um chapéu, um bonezinho é interessante. Criancinha é complicado de usar um óculos, Se puder proteger dessa forma, a gente vai entrar no período de verão, mas essa orientação é importante que se dê para a nossa cidade especificamente ao longo do ano todo. E agora tem um recado importante para você. A falta de segurança é um dos fatores que mais compromete a sua qualidade de vida. A preocupação com a violência, os riscos de assaltos e sequestros desencadeia estresse e causa dor de cabeça em muita gente. Que mãe, por exemplo, não fica preocupada quando o filho sai de casa à noite para uma festa com tanta violência? Então é para você que quer proteger sua família e o seu patrimônio que eu recomendo a Satellite Car. É uma empresa especializada em rastreamento veicular que atua em todo o território nacional. Já pensou na tranquilidade de ter seu carro ou sua moto rastreados por um equipamento com tecnologia israelense? Olha só como é que funciona. Aí da sua casa, você só precisa acessar o sistema da Satellite Car para saber a localização em tempo real do seu veículo. A central de monitoramento da empresa funciona 24 horas por dia e a empresa também conta com apoio tático terrestre para facilitar a recuperação do seu veículo
com agilidade e segurança. Ligue agora para o 3026 5050. Tem promoção especial para os telespectadores do Viver Bem. Mas você tem que ligar agora e falar que está assistindo o programa. 3026 5050. Satélite Car é a melhor opção para garantir a tranquilidade que você precisa para viver bem. E no próximo bloco eu converso aqui no estúdio com a nutricionista esportiva Carolina Cortez. Aguarde só um instante, o Viver Bem volta já. Ver bem ajuda a enxergar o melhor da vida. Clínica de Olhos. Oftalmologia como você nunca viu. Você sabia que a cada 2 horas uma média de 2 veículos são roubados aqui em Natal? Você não quer ser a próxima vítima? Proteja seu patrimônio com a Satélite Car, uma empresa especializada em rastreamento que atua em todo o país. Já pensou na tranquilidade de ter seu veículo rastreado por um equipamento com tecnologia israelense? É tecnologia de guerra mesmo! Esse o Papinha garante. Monitoramento 24 horas. Nossa empresa conta com apoio tático. Eu garanto a recuperação com agilidade e segurança. Ligue agora! Nesses quase 12 anos de Viver Bem, eu sempre enfatizo aqui no programa a importância da prática regular de exercícios e também de uma alimentação saudável e balanceada. E hoje eu estou recebendo aqui no programa a nutricionista esportiva Carolina Cortez, que vai falar sobre esse assunto e também dar dicas para você que nos acompanha. Bom dia, Carol. Olá. Seja bem-vinda aqui ao Viver Bem. Obrigada, Juliana. Obrigada também pelo convite. Carol, vamos começar a explicar para quem está em casa o que é a nutrição esportiva, qual é o papel dela? Então, o papel da nutrição esportiva está relacionado com o objetivo do paciente. Se for um paciente atleta, né, que vive para isso, por exemplo, um corredor, a gente vai colocar uma alimentação bem específica para aquela situação. Então, para ele correr mais, para ele ter uma velocidade mais interessante, para ele conseguir atingir o objetivo dele nesse sentido. Tem a questão fitness também. Tem um pessoal que gosta de ir para academia e tudo. Então, a nutrição esportiva, ela entra no sentido para auxiliar o treino, então vai melhorar a performance do paciente durante o treino e melhorar também a questão corporal, como, por exemplo, a redução da gordura corporal, né, a redução do percentual de gordura e o aumento da massa muscular. Então, numa consulta, você define os objetivos da pessoa e aí traça toda essa dieta. Exatamente. Durante a consulta, de acordo com o objetivo do paciente, é feito o exame bioquímico, né, o exame de sangue, para ver como é que está o rim, para ver como é que está o fígado, e aí a gente avalia também como deve ser a alimentação e como deve ser a suplementação específica para aquele paciente. Era isso que eu ia perguntar. A nutrição esportiva, obrigatoriamente, tem que ter a inclusão aí de suplementos? Não obrigatoriamente. Tem pacientes que já treinam e a gente consegue adequar tudo com relação à alimentação. Então, a gente faz uma adequação alimentar de proteínas, carboidratos, lipídios e também da questão dos micronutrientes, como as vitaminas e minerais, e aí faz com que a necessidade de suplementação não seja tão grande. E aí a gente consegue deixar tudo adequado na dieta mesmo. Certo, Carol, agora vamos explicar para quem está em casa quais são os suplementos que são mais utilizados. Né? No caso, o que você mais prescreve hoje, é essa questão voltada para o emagrecimento ou não? Por incrível que pareça, é 50%, 50%. Tem gente que realmente quer emagrecer e tem gente que quer aumentar a massa muscular. E é tão frequente a queixa pela perca do percentual de gordura, né, pela redução do percentual de gordura, quanto o aumento da massa muscular. Então, uma coisa pela outra. Certo? Quais são os suplementos que você mais utiliza, no caso? Então, vamos falar assim, para quem quer emagrecer, no caso de reduzir o percentual de gordura. Então, se a pessoa não tiver um treino tão específico, assim, não conseguir treinar legal, aí entra o pré-treino. É claro que antes disso tem que ter toda uma avaliação clínica, né, o que a gente chama de anamnese, ver se existe pressão alta, ver se existe algum risco, mas aí o pré-treino ele entra para melhorar a performance durante o treino. E aí a pessoa treinando mais, termina gastando mais calorias e termina emagrecendo. Tem também a questão do que a gente chama dos fat burners, né, os queimadores de gordura, que são relacionados aos lipídios. Eles também ajudam a queimar gordura corporal e aí fazem com que a pessoa consiga, com que o paciente consiga emagrecer de uma forma saudável. Agora, tem muita gente, por exemplo, vê a amiga que está tomando tal suplemento, que teve resultado e termina, vai lá e compra também. Isso não é indicado.
Não, isso, apesar de acontecer muito, viu, Juliana? Então, na verdade, o que acontece muito é o seguinte, fulana tomou 2 e atingiu o objetivo, então eu vou tomar 3 para ficar melhor do que ela, para ficar mais bonita que ela. E aí isso gera riscos, né? Riscos cardíacos, gera risco renal, risco hepático, que é a questão do fígado. Então, tem que ter muito cuidado, porque suplementação realmente só orientada é algo muito criterioso. Carol, e com relação à proteína, né? A gente escuta muito falar hoje whey protein, eu vou tomar meu whey protein. Quando é que ela é indicada e para que casos? O whey protein é indicado principalmente para quem quer aumentar a massa muscular e reduzir o percentual de gordura. Realmente ele é um suplemento que é fantástico, eu tenho resultados maravilhosos no meu consultório e aí a definição também ela acontece com o whey protein, mas depende muito de perfil corporal. Tem gente no meu consultório que conseguiu hipertrofia, Ju, sem nem tomar o whey protein. Então, só com alimentação mesmo. Mas, na maioria dos casos, o whey protein é sim interessante. Aproveitando o ensejo, o whey protein, ele é a proteína do leite, né? A gente tem também, no caso, concentrada, isolada ou hidrolisada. Mas a gente tem também no mercado outros suplementos que vêm, por exemplo, da carne, que também dá um resultado legal. Carol, a questão da glutamina, que eu também ouço muito falar glutamina, o que é e para que serve, qual a indicação? A glutamina é, assim, fantástico, né? A glutamina é um aminoácido que ele melhora a imunidade, então aí já entra também para os atletas, melhora a imunidade, melhora o sistema, a questão intestinal, então todo o sistema digestório é melhorado também com o uso da glutamina e também ela participa da construção muscular, então auxilia, sim, a hipertrofia. Carol, infelizmente nosso tempo é curto, mas vamos aproveitar para dar umas dicas para quem está em casa. Por exemplo, quem malha de manhã, vai sair de casa, acordou, o que é que deve comer antes de malhar? Então, isso é algo muito individual, Ju, mas assim, falando de uma maneira bem geral, eu recomendo banana, que tem o potássio que vai auxiliar na contração muscular durante a atividade física, durante a caminhada, a aveia, que tem carboidrato, e o mel, que já tem o açúcar do próprio mel, no caso tem que ser o mel de abelhas, realmente, e aí ele já vai dar um pouquinho mais de energia. E o que comer depois de malhar? No caso, no geral, né? Não só quem malha de manhã, mas assim, você terminou a malhação, também depende do objetivo da pessoa? Depende do objetivo. Quanto tempo depois você tem que se alimentar? Então, normalmente terminou a academia, até 60 minutos depois do treino você deve consumir, deve comer alguma coisa para evitar o que a gente chama de catabolizar, que é perder a massa magra, certo? Perder músculos. Então, chegou em casa, a pessoa já até 60 minutos, né, já deve consumir algo rico em proteína. Se for jantar, preferir, por exemplo, um peito de frango com arroz integral, por exemplo, certo? Ou então, se for fazer um lanche, que seja um sanduíche com queijo, tem que ter alguma proteína. E o que é a proteína? É o frango, né, a carne branca, na verdade, a carne vermelha, leite, derivados e os ovos também. A clara de ovo ela é essencial para o tônus muscular, ou seja, também principalmente é importante ser consumida no pós-treino. Agora aquela questão do aeróbico em jejum, que a pessoa perde mais calorias, termina tendo um resultado melhor nessa questão do emagrecimento. Procede ou não? Eu recomendo, mas o aeróbio em jejum, não é a musculação em jejum. O aeróbio em jejum eu recomendo e não são todos os casos. Então, assim, é algo muito criterioso que precisa ser analisado, conversado com o personal e com o paciente e tem resultado legal, mas com responsabilidade. Entendeu? Na hora de acordar e sair correndo ou então fazer musculação em jejum, de jeito nenhum, porque você vai perder massa muscular. E aí tem muito a ver com o perfil do paciente. Tem gente que realmente acorda sem fome, teve uma alimentação legal na noite anterior e aí já dá para fazer alguns quilômetros, ou enfim, de corrida ou de spinning, de bike, enfim. E aí ele consegue sim mobilizar a gordura. Mas eu repito, isso precisa ser analisado com profissionais, ou seja, com personal e com nutricionista, para que esse aeróbio em jejum seja realmente recomendado e consiga atingir o objetivo que seria a perda de gordura. Certo. Se você pudesse resumir assim, umas regras básicas relacionadas à nutrição e ao esporte, o que é que você teria para dizer aí para os nossos telespectadores? Regras básicas. Em primeiro lugar, evitar o jejum prolongado. Nada de pular lanches intermediários, isso não pode acontecer, porque isso vai fazer com que o paciente ele perca, com que o indivíduo, na verdade, ele perca massa magra. Outra regra básica, hidratação, Juliana. É essencial e as pessoas esquecem de se hidratar durante o treino. É super preciso. Cortar gordura, né? A gordura, ela termina... Se a pessoa não, o que eu digo muito, a pessoa não quer gordura no corpo e termina comendo gordura. No doce, na fritura, enfim. Não recomendo. E uma coisa essencial para o treino, não consumir bebida alcoólica. A bebida alcoólica atrapalha demais o desempenho esportivo.
É o que eu falo muito para os meus pacientes. Se você consumir bebida alcoólica no domingo e for treinar na segunda, você consegue ver como está prejudicial. Na segunda está ruim, na terça está pior. Na quarta você já está recuperando. Então aí já vai perder a performance durante o treino e aí já compromete o resultado. Carol, muito obrigada. Infelizmente o nosso tempo é curto, mas já vou passar o programa inteiro aqui conversando com você. Um assunto muito interessante. Juliana, muito obrigada pelo convite e até mais. Volte outras vezes. Obrigada. E a gente vai para o intervalo comercial e daqui a pouco tem mais Viver Bem para você. Até já. Ver bem ajuda a enxergar o melhor da vida. Pronto Clínica de Olhos. Oftalmologia como você nunca viu. Você sabia que a cada 2 horas uma média de 2 veículos são roubados aqui em Natal? Você não quer ser a próxima vítima? Proteja seu patrimônio com a Satélite Car, uma empresa especializada em rastreamento que atua em todo o país. Já pensou na tranquilidade de ter seu veículo rastreado por um equipamento com tecnologia israelense? É tecnologia de guerra mesmo! Esse o Papinha garante. Monitoramento 24 horas. Nossa empresa conta com apoio tático. Eu garanto a recuperação com agilidade e segurança. Ligue agora! E o Viver Bem está de volta, e para você que está sempre ligado no nosso programa e preocupado com a sua saúde e a sua alimentação, eu tenho um recado importante. Olha só. A loja de fábrica da Core em Natal, aquela especializada em produtos orgânicos e naturais, além de alimentos sem glúten, sem lactose, diet, light e funcionais, está em novo endereço. A apenas 50 metros do endereço antigo, a nova loja da Core oferece mais novidades e ainda mais conforto para você, com melhor acesso e amplo estacionamento na porta da loja. Então, caneta e papel na mão e anote aí o endereço da loja da Core. Rua Joaquim Fagundes, 764 Tirol, no Landara Mall, que fica em frente à rotatória no final da Avenida Afonso Pena, bem próxima à Praça Augusto Leite. Confira o mapa. E a minha dica dessa semana é a linha BH Sem Glúten, que oferece uma imensa variedade de produtos para quem precisa retirar o glúten da dieta. São pães, salgados, massas, pizzas, entre outros produtos que muitas vezes não encontramos no mercado na versão sem glúten. Passe lá na loja da Core. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com a variedade e o sabor da linha BH Sem Glúten. O telefone para consultas e disque entrega é o 3344-3040. Loja da Core, mais saúde em sua vida. Hoje em dia há muitas dúvidas sobre se devemos fazer alongamento ou aquecimento quando vamos começar a praticar exercícios físicos. Muitas pessoas imaginam que ambos sejam sinônimos. Por isso, nós decidimos esclarecer essa dúvida e conversamos com um personal trainer que explica a diferença entre o alongamento e o aquecimento. Praticar exercício físico é sempre muito bom e indicado para todas as idades. Mas o que fazer antes da atividade? Vânia é sincera, não faz qualquer tipo de alongamento antes da caminhada. Não, raramente. A senhora acha que não é importante, que não é necessário? É importante, mas eu não faço. Por quê, teimosa? É, teimosa. O meu alongamento é minha caminhada já. Mesmo sem saber, ela faz um aquecimento. Essa caminhada mais leve já serve como preparação para o exercício que ela faz diariamente. E é o aquecimento o mais adequado antes da prática física. O personal trainer explica que são movimentos mais assemelhados à atividade os mais adequados para preparar o corpo. 5, 6 minutos de uma série de movimentos e o atleta está pronto para começar. O aquecimento é você praticar os mesmos movimentos dos que vocês vão executar, tá? Para chegar próximo àquele movimento. Ou seja, se eu vou fazer uma caminhada na esteira ou aqui no bosque, eu vou caminhar lentamente, compassadamente, tá? Para elevar a minha pressão arterial, minha pressão intramuscular, fluxo sanguíneo e aí chegar próximo daquele exercício que eu vou executar. No caso eu citei a caminhada, porque eu posso começar com 3 km por hora, 4 km, depois eu estou correndo
10 km por hora, 13, 12, enfim. Para o alongamento, pode-se dedicar mais tempo, uns 7, 8 minutos, o tempo necessário para acomodar a massa muscular trabalhada. O professor dá alguns exemplos de exercícios de alongamento, sempre com movimentos pausados e com apoio, nada de puxar os membros ou de movimentos bruscos. Ao contrário do que muita gente pensa, o alongamento não é indicado para antes da prática de atividades físicas. O hábito de alongar os músculos é mais indicado para depois dos exercícios. Existiu lá na década de 70 o movimento militarismo. Então eles para tudo alongavam, para começar uma atividade, durante a atividade, quando terminava a atividade. E aí a gente começou a ver porque o nosso pai fazia, a nossa mãe fazia, as pessoas que nos cercam faziam. E a gente começava a ter essa base que a atividade física já começava pelo alongamento. Estudos hoje comprovam que não é bem por essa ordem, né? Então a gente pode afirmar que o alongamento não é adequado no início da atividade. Então seria ou durante, para você ter um melhor aproveitamento da adaptação anatômica, aí sim o alongamento é na atividade final. Mas para quem não faz atividades físicas ou quer começar o dia bem disposto, o professor dá uma dica bem legal. Você tem um dia agitado, realmente as atividades da sociedade são estressantes, então você poderia fazer também quando você acordasse. Aí já não é uma atividade física, seria para você receber os movimentos durante o dia que você iria executar, né? As donas de casa com seus afazeres. E aí nesse momento de dormir e de relaxar na cama mesmo ali, com lençol, às vezes até com travesseiro, você faz um alongamento e aí pode entrar no seu processo de sono e tal. E por falar em esportes, quem não tem tempo de praticar exercícios numa academia já pode contar com um tipo de treinamento rápido que otimiza o tempo que você dedica à malhação. E quem adotou a prática garante, os resultados são muito bons. A ideia é potencializar o pouco tempo na academia com um treino rápido e intenso. 30 segundos em cada exercício e o mínimo de descanso entre as máquinas. É o chamado treinamento intervalado. O aluno fica apenas 30 minutos em média na academia. Ele se refere ao tempo de treino. Essas séries elas são intervaladas, o intervalo entre as séries vão determinar a intensidade desse treinamento. Ou seja, quando o aluno ele é iniciante, ele vai ter exercícios interligados, porém com um tempo de recuperação um pouco maior entre os mesmos. Isso torna a intensidade mais leve. À medida que o corpo vai se adaptando à atividade, que a gente tem a necessidade de elevar essa intensidade, a gente vai diminuindo esse intervalo e o treino, consequentemente, vai ficando mais intenso. Por isso, cada aluno recebe um determinado treinamento, mas qualquer pessoa pode aderir ao treino rápido, mesmo aquelas que são sedentárias. Todo treinamento é indicado para todas as pessoas. O que a gente tem que fazer é individualizar ao máximo essa prescrição, respeitando assim as limitações de cada um. O dia a dia está cada vez mais corrido e nem todo mundo tem tempo de ficar 1 ou 2 horas na academia. Por isso, o treinamento intervalado é uma ótima opção para quem quer entrar em forma. E o pouco tempo na academia foi um dos motivos pelo qual o Nelson resolveu fazer atividade física. Há 8 meses está treinando no método intervalado. Já perdeu 14 quilos com a ajuda de uma alimentação balanceada. E hoje só conta vantagens da prática diária. Eu era totalmente sedentário, né? E há 8 meses eu entrei e estou com um resultado bastante significativo. Para quem vai começar no treinamento, o circuito de exercícios é menor. No caso do Nelson, que já conseguiu obter um bom condicionamento físico, essa mesma série se repete até 10 vezes. Para quem era totalmente sedentário, a prática física o trouxe mais disposição no dia a dia, que continua corrido. Eu vivia sentindo algum mal-estar e depois que eu entrei na academia, não sinto mais praticamente nada. Para
conferir tudo isso, você já sabe, é só ligar sua TV no próximo sábado, às 10 para as 9 da manhã, aqui na TV Ponta Negra. Um ótimo final de semana para você. Aproveite para recarregar as baterias e começar a semana com o pé direito. No próximo sábado, 10 para as 9, eu te espero mais uma vez. Um beijo, um ótimo final de semana e até sábado. Viver Bem, oferecimento Prontoclínica de Olhos, oftalmologia como você nunca viu. E Aniversário Nordestão, a maior festa de promoções da cidade, sempre perto de você.